come see Clark. Oh, maybe he's still sleeping. Dad. Some of Clark's larger fragments are now expected to enter our atmosphere. That's right. Word that the fragment has hit Central Florida. Oh my God. Wait, are some more pieces gonna hit? Come on, let's go. The sky's on fire. Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e, se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Para aqueles que quiserem tornar-se membros e ajudar na criação de mais conteúdo, poderão clicar no botãozinho logo abaixo Seja Membro. Hoje vamos voltar a conversar sobre as profecias do Nostradamus argentino Benjamin Solari Parravicini. Nos últimos vídeos, vimos as profecias do alemão Alois Irmaier. Recomendo que assistam, link no card acima. Aquele vidente previu que, junto com a guerra, um meteoro que ele chama de granizo impactaria com a Terra. Isso caso a humanidade entre em um terceiro conflito de proporção global. Infelizmente, o conflito na Ucrânia continua e já vimos em diversas análises proféticas que essa confusão poderá se espalhar por toda a Europa e, consequentemente, para os Estados Unidos. Nos últimos capítulos desse conflito, houve referendo nas regiões separatistas que decidiram por fazer parte da Rússia. Com isso, houve retaliação. Ucrânia, que por sua vez atacou a ponte que conecta a Rússia à Crimeia, causando fortes danos à infraestrutura. Putin prometeu que haveria consequências, que vieram através de mísseis atingindo o centro de Kiev logo nas primeiras horas da segunda do dia 10 de outubro. Enquanto isso, milhares de militares russos estão indo em direção à Ucrânia para reforçar a defesa das regiões ocupadas e recuperar as áreas tomadas pelos ucranianos. Só da Chechênia seriam 70 mil militares. Já nos Estados Unidos, Biden alertou durante um evento de arrecadação de fundos para o real perigo de uma escalada nuclear, em que Putin não está brincando quando faz as ameaças, pois o mesmo encontra-se encurralado. Biden diz que é preciso agir com cautela. E do lado russo, Putin afirmou que o conflito é sobretudo contra o Ocidente, ou seja, a OTAN, pois sem o fornecimento de armas, apoio financeiro e sobretudo de inteligência, o conflito já teria acabado há muito tempo. Sendo assim, meus amigos e amigas, apesar da guerra ser localizada, ele é sim um conflito entre grandes potências, só que usando a Ucrânia como bucha de canhão para enfraquecer a Rússia. Mostrei isso em outros vídeos, cujos links estarão nos cards acima. Novamente, façamos nossas orações para que o pior não aconteça. Porém, mesmo que haja um conflito de grande monta, a longo prazo a humanidade será beneficiada, pois haverá uma verdadeira purificação planetária. Contudo, seria melhor escolher essa purificação através do amor e não da dor de uma terceira guerra. No vídeo de hoje vamos ver algumas profecias relacionadas à aparição de um misterioso cometa. Desde os primórdios, a humanidade associou a aparição de eventos celestiais, como os cometas, a algo negativo. Isso pode ser comprovado em inúmeros textos, documentos antigos e até mesmo na própria arte, como por exemplo nessa obra renascentista do alemão Abrash Dohar, de 1514. Veja que junto ao cometa, no canto esquerdo, tem uma espécie de demônio carregando a palavra melancolia. Incrível! Claro que não é simplesmente questão de crença a associação de cometas a eventos maléficos para a humanidade. Isso foi registrado ao longo da história, como disse antes, através da observação. Vamos ver alguns exemplos. O grande dilúvio bíblico. Em 1680, um cometa brilhante passou pela Terra.
Anos depois, o matemático William Wheatstone resolveu estudar o grande cometa de 1680 e concluiu que ele havia passado pela Terra milhares de anos atrás. Ele afirmou que o cometa passou tão perto da Terra que a água na cauda caiu na superfície, e ele foi além e disse ainda que a força gravitacional do cometa também expulsou a água da crosta terrestre. Por fim, Wheatstone concluiu que as chuvas maciças da cauda do cometa e as grandes quantidades de água que atingiam a superfície da Terra por baixo é que causaram o grande dilúvio citado na Bíblia, aquele em que Noé construiu uma enorme arca para sobreviver. E o terremoto de 1811. No dia 20 de outubro de 1811, os americanos viram com grande admiração um cometa brilhante se aproximar da Terra. Este era o grande cometa de 1811. Muitos americanos ficaram paranoicos e sugeriram que esse era um presságio de algum desastre iminente. E de fato, um desastre aconteceu em dezembro daquele ano, quando um grande terremoto abalou o centro-oeste e sul dos Estados Unidos. O terremoto foi tão forte que o rio Mississippi fluiu temporariamente para trás. Contudo, para desesperar, as pessoas logo ligaram o terremoto ao cometa avistado em outubro. E mais do que isso, eles ainda ocuparam novamente quando os Estados Unidos e a Inglaterra entraram em guerra no ano seguinte. A Batalha de Hastings. Em outubro de 1066 apareceu um cometa quando as tropas do rei Harold II da Inglaterra enfrentaram um exército normando, liderado por Guilherme o Conquistador. Aquela batalha foi um divisor de águas e acabou com o rei Harold morto e Guilherme o Conquistador assumindo o trono e tornando-se governador da Inglaterra. Por fim, acabou sendo um mau presságio, já que o rei Harold acabou morto durante a batalha. E o cometa em questão era Halley, que faz a passagem a cada 76 anos e é registrado há mais de 2000 anos por diversas culturas. Para quem não sabe, amigos, os cometas geralmente são formados por gelo e poeira quando se aproximam do Sol. Vão soltando fragmentos e vapores e desta forma surge a cauda, que pode chegar a milhares de quilômetros. Coincidência ou não, o fato é que isso vem sendo registrado em inúmeros casos ao longo de milhares de anos. Coloquei apenas 3 para não nos alongarmos. Agora, o Nostradamus argentino previu que chegaria um cometa desconhecido que seria o prelúdio de grandes transformações. Vamos ver algumas dessas profecias. Diz na profecia o seguinte: chegará um cometa desconhecido, profecia de 1939. E então Parravicini nos diz que chegará um cometa desconhecido. Bom, se é desconhecido, podemos constatar que não se trata do cometa Halley, que é periódico e conhecido de longa data. No caso deste cometa, ele ostenta a palavra pax, que significa paz em latim. Temos também uma figura misteriosa, que aponta para o alto em direção ao tal cometa. E perceba que o cometa encontra-se na posição vertical. Isso é importante porque a maioria dos cometas conhecidos encontra-se na mesma órbita dos planetas, ou seja, em uma órbita eclíptica em torno do Sol. Nesse caso, talvez o cometa em questão não seja originário deste sistema solar, e sim de outro. Por esse motivo, ele encontra-se na vertical e não na horizontal. E por esse motivo também, Parravicini diz que ele é desconhecido. No topo da cabeça da figura há um símbolo que pode representar o número 63. Na profecia seguinte, temos mais uma vez um alerta feito por Parravicini. Vamos ver. Um cometa chega, prepare-se. Mandato de socorro. Profecia de 1940. Nesta profecia, temos vários elementos e o texto já é mais enfático sobre o perigo que representa o tal corpo celeste. A outra é de 1939 e essa de 1940. Ou seja, um ano depois, Parravicini recebe mais informação sobre o objeto celeste que pode estar se aproximando da Terra.
Perceba mais uma vez que temos figuras olhando para o céu com espanto. Dessa vez, é possível notar que o objeto em questão, na verdade, é um grupo com 4 rochas e não apenas uma única rocha espacial e com uma longa cauda que se projeta sobre aqueles que estão embaixo. E ainda parece que há outros objetos, pois há outras figuras olhando para lados opostos, sendo que em um lado o objeto é visível e outra apenas o rastro é visto. Esse objeto, assim como o outro, encontra-se na vertical e embaixo temos uma figura que parece segurar a serpente e alguns números que me parece ser o 550. Há também uma estrela de 6 pontas e a palavra Sion. O que significa, né? Não tenho certeza. Em muitas profecias de Parravitini, esse símbolo está presente. Por exemplo, um dos significados para os cabalistas é que a estrela de Davi faz uma alusão ao confronto do bem contra o mal, do espiritual contra o físico. Um triângulo para cima, representando o espírito, entrelaçado com um triângulo para baixo, representando a matéria. Mas vamos ver mais uma profecia. Vamos lá. Argento será abalado em terremotos, pragas, incêndios, inundações. E Pax, fim. Essa é uma profecia que não foi datada. Bom, mas nessa profecia temos uma figura alada, que também aponta para um cometa. Só que desta vez, o mesmo encontra-se na horizontal. Com isso, ele demonstra que o objeto que outrora estava vindo na direção do nosso planeta, agora encontra-se de partida. Por esse motivo também o cometa encontra-se no limite da folha, né? Parravitini, ao colocar desta forma, associa o texto ao cometa que está passando. Algo interessante aqui também é que novamente temos um número 63 escrito de forma velada no pergaminho. Ainda temos uma segunda figura que também não parece humana. Talvez seja uma das raças alienígenas responsáveis por ajudar na reconstrução do planeta. Lembre-se que na profecia anterior foi feito um pedido de socorro. Com essa profecia, Parravitini nos revela qual o significado da palavra Pax. A palavra está associada à paz que virá após todo o processo de transição planetária para um mundo de regeneração. Amigos, uma coisa interessante é que lançaram em 2020 um filme chamado Greenland, que no Brasil o nome ficou Destruição Final, o Último Refúgio. Lá é mostrado a fuga de uma família de um cataclismo que acontece na Terra, provocado por um cometa interestelar gigantesco que apareceu do nada. No filme eles escondem até o último momento o perigo que representa o tal cometa, fazendo com que todos pensassem que ele iria passar longe da Terra. Uma coisa espantosa é que, assim como na profecia, o cometa é formado por várias partes que vão se desprendendo e caindo na Terra. O maior fragmento desprendido do Clark, o cometa do filme, tinha 15 km de largura e caiu na Europa. Outra coisa interessante é que eles não foram capazes de detectar com antecedência o cometa, mesmo sendo gigantesco. Só souberam do mesmo poucas semanas antes do impacto, assim como no caso dos cometas interestelares Borisov e Oumuamua. Algo que dificulta essa detecção é a órbita vertical, assim como mostrado nas profecias. Isso sugere que o objeto interestelar, ou seja, não é deste sistema solar, pois se fosse do sistema solar, ele iria ter uma órbita parecida com a dos planetas. Objetos com órbitas verticais são raros, como por exemplo o Oumuamua e o Borisov. Perceba a diferença entre as órbitas desses objetos com o do cometa Halley na imagem ao lado.
Outra coisa é que essas rochas espaciais viajam a uma velocidade altíssima, acima de 50 km por segundo, assim como revelou Carlos Munhoz Ferrada. Negro a 92 kilómetros por segundo. Otra cerca de nuestro Sol a 76 kilómetros por segundo. Y una tercera velocidad máxima. Lo máximo lo tiene en la mitad de la órbita. Essa é a dificuldade de se detectar com antecedência tal objeto. Parravati nos revela que será um cometa desconhecido, provavelmente de fora do nosso sistema solar, e será visto por todos, como nos revela os desenhos proféticos. Agora, quando será? Se a profecia sobre o relógio profético estiver correta, penso que será após a hora 12, ou seja, entre 2033 e 2044, e talvez durante um conflito de proporção global. Um cometa aí que se tem comentado muito é o Bernardinelli Bernstein. Apesar de ser gigantesco com seus 100 km, não será visível a olho nu, porque o mesmo tem uma órbita muito distante. Como disse antes, é provável que esse cometa da profecia apareça de repente e pegue todos de surpresa. Vamos aguardar e fazer nossas orações. Agora gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Lembrando, para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membros clicando no botãozinho logo abaixo, assim como fizeram a Silvana Tomás, o Ricardo G, o Nilo e a Julieta Leite. Muito obrigado pelo apoio, pessoal. Temos outros conteúdos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!